toda a cláusula de franquia, toda a COF, ou contrato, fala bastante sobre esse tema. E eu queria trazer para vocês essa pauta para a gente poder discutir e entender o que realmente pode, o que não pode e como é que funciona, principalmente essa questão de não concorrência para a pessoa que tem uma franquia, mas a própria franqueadora tem três, quatro concorrentes ali, vizinhos às vezes, né? Isso acontece muito, né? Talvez é de praxe, você, o Luiz, vai explorar melhor isso com a gente, você colocar num contrato de franquia a cláusula de não concorrência. E ele agora está concorrendo com o próprio franqueador ou com outro franqueado que o franqueador colocou na área, né? Só para dar essa chamada, Luiz, mas é passando a bola para você. A gente tem que sempre lembrar alguns porquês. O primeiro porquê é por que que existe essa cláusula, né? Teoricamente, né? E aí a gente já abre para pelo menos mais uns cinco temas de outras conversas. Isso. A franquia é uma pessoa que teve uma ideia, bolou um negócio e resolveu buscar uma forma de expansão. E um método de expansão foi encontrado pelo franchise. Eu tive um negócio, eu tive sucesso. Então, na hora que eu vou montar esse negócio, eu não quero transferir esse conhecimento para alguém se alguém me passar a perna, no sentido vulgar da história. Então, Isso. esse é o fundamento mais básico que pode ter para uma cláusula dessa. Decorrente dessa cláusula, a gente vai ter algumas variáveis. Então, eu entreguei o. Primeira coisa que a gente tem que olhar, e a grande discussão, já colocando algumas caixinhas para a gente pensar, teve transferência de know-how? Porque se não teve transferência de know-how, é complicado eu falar em não concorrência, né? Isso é um ponto. Segundo ponto é, que tipo de know-how está sendo transferido? Porque, por exemplo, se eu pegar uma franquia de, sei lá, de fisioterapia, e os meus franqueados são fisioterapeutas. Eu posso exigir que esse cara não faça concorrência comigo, dado que é a profissão dele, é o ganha-pão. Ou seja, ele já era conhecedor Ele pode não conhecer o método, ele pode não conhecer o sistema administrativo, mas o negócio, ou seja, o que é o objeto, atividade fim, essa ele conhece, né? Eu posso impedir ele de concorrer? Agora, é diferente de eu pegar uma franquia que tem um sistema já tradicional, uma franquia já sedimentada, e eu entregar de mão beijada um conhecimento, treinamento, como vende, como não vende. E aí que eu vou entrar na discussão se essa cláusula se sustenta ou não, né? Esse é um problema, e nós estamos falando num único segmento. Agora, na hora que a gente vai falar de multifranqueado, aí nós estamos. O cara, ele tem múltiplos setores de ataque, vamos dizer assim. Aí fica um pouco complicado você falar, eu transferi conhecimentos de administração empresarial, mas ele já tinha. Na pior das hipóteses, ele recebeu de outra rede. Então, como que a gente consegue colocar isso para frente? Eu acho que é um caminho aí Mas, mas, complicado. mas, Luiz, eu acho que você tomou um caminho bom, né? Olhando para trás como essas coisas acontecem. E aí eu vou te instigar. É, eu, como potencial franqueado dessa rede, da sua, né? Que você me impõe uma cláusula de não concorrência. Não é uma maneira de me assustar, é assim como se você casou e deu um cinto de castidade. Sim. Não é uma maneira de eu ficar desconfiado que talvez a tua franquia não seja tão boa assim, não seja tão bem estruturada, que você precisa de mecanismos. Só deixar claro, eu sou a favor da cláusula de não concorrência, não sou contra. Uhum. Mas acho que as condições que elas estão sendo colocadas no momento, elas são muito estranhas. A parte do famoso copy-paste, ou seja, muitas cláusulas que você vê, jargão, assim, sendo Isso, bem isso. sincero e transparente. Muitas cláusulas são iguais. Assim, quando a gente pensa em concorrência, quando a gente vai olhar o direito concorrencial, a gente precisa entender que eu tenho que ter uma cláusula para questão de não concorrência, que tenha uma pessoa que sai de um banco e tinha um cargo muito técnico, específico, confidencial, esse cara ele tem uma cláusula a famosa cláusula de quarentena. A cláusula de quarentena, ela é como se É, fosse uma cláusula de total. não concorrência, mas ela exige que o cara fique um tempo sem concorrer. Nessa questão de se a cláusula não seria um problema, na realidade o problema tá, e aí vai entrar num outro tema, é esse cidadão.
na hora que eu ofertei o negócio para ele, eu tenho que fazer uma circular de oferta de franquia. Este documento foi claro o suficiente ao transmitir essa informação para ele? Porque esse é o problema. Então, a circular de oferta, ela é obrigatória, porque lá hoje eu tenho que ser ainda mais. Tinha a lei anterior, essa lei nova ela esmiuçou algumas outras questões, mas tem que estar claro lá. Quais são eu posso concorrer, não posso concorrer? Em que condições que eu posso concorrer ou em que condições eu não posso concorrer? Qual o prazo que eu não posso concorrer? E em cima de tudo isso. Porque não adianta eu falar assim, olha, você comprou minha franquia de hambúrguer e o cara já tinha na família restaurante. E agora você não pode concorrer com o segmento de restaurante. É certo isso? Essa cláusula, e aí entra o franqueado, na hora que está avaliando uma circular de oferta e avaliando pôr o pé dentro do negócio, como um candidato, é ele olhar e falar, ué, essa cláusula está exageradamente abrangente, ou seja, ela vai me impedir depois no futuro de fazer coisas que hoje eu já faço. Então, Luiz, por exemplo, tem uma franquia, na verdade tem várias franquias dessas, que são aqueles carrinhos de radiologia veterinária que vão até a clínica fazer o exame de um cachorro, né? Então eu sou um veterinário radiologista, compro uma franquia dessa, se ali no futuro ela não funciona, eu sou obrigado a não exercer a minha profissão, meus 5 anos de faculdade, mais a minha residência em radiologia veterinária, por causa dessa cláusula. Como é que fica isso? Tem a ver um pouco com o que eu falei agora há pouco, essa questão do cara olhar e de se tem algum vínculo com a própria profissão da pessoa. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, eu até poderia visualizar alguma forma da gente fechar uma cláusula dessa para esse caso específico, né? Agora, se a cláusula é abrangente, ela não fala nada, e a pessoa, no caso, esse interessado em adquirir essa franquia, ele já exerce a profissão, é o problema de eu impedir alguém do exercício de profissão. Porque, e veja, por que que eu digo fechar? Se eu tenho conhecimento anterior de que essa pessoa tem, por exemplo, uma clínica veterinária, mas que é diferente, aliás, nem tão diferente, que é como, por exemplo, o caso de clínicas odontológicas, que também tem serviço de radiologia, mas nem toda clínica odontológica faz esse serviço de radiologia. Então, eu acho que aí cabe uma cláusula mais bem elaborada, uma cláusula mais específica, para reconhecer que se a pessoa, no momento anterior, não exercia esta atividade específica, poderia ser um impedimento, porque ele não tinha, ele agregou, ou seja, ele teve um benefício de agregar um serviço que ele não tinha, e aí ele vai deixar de ter e querer fazer o que a gente chama de virar a bandeira, né? A questão de virar a bandeira é um tema muito sensível no franchise, mas eu travar, falar, olha, olhar se você tem uma franquia, o que eu tento travar, muitas vezes, é você não ir para um outro sistema de franquia, nestes casos específicos. Então, se é uma franquia de fisioterapia, se é uma franquia odontológica, se é uma franquia veterinária. Então, você, veterinário, não pode ser impedido de exercer a sua profissão. É uma profissão regulamentada. Agora, eu posso impedir de você de colocar uma outra bandeira de uma outra franquia, né? Não vou citar nomes, mas saio da franquia X de odontologia e vou para a franquia Y de odontologia. Isso, para mim, seria um problema, porque aí além da questão concorrencial, ainda estou levando conhecimento de uma rede para outra. O que a rede nova pode gostar e a rede nova não gostar. Então, nesse ponto específico de contato, pode ser interessante travar aí. Mas, assim, para ampliar um pouco essa discussão e dizer assim, isso é típico do resultado das nossas redes no Brasil, né? Mais de 3.000 franqueadores que não têm nem 30 franquias em média. Então, eles estão muito preocupados, vê se você concorda ou não, né? O Ricardo é a mesma coisa, com esse mundinho pequenininho, porque se eu sou um franqueador voltado para crescer, se você quiser sair, sai. Se você acha que vai conseguir copiar igual aquilo que eu te forneci, fazendo isso há anos, o meu negócio é muito ruim. E eu já estou em outra, meu amigo. Vai cuidar da tua vida que eu vou cuidar da minha. Monta um negócio aí, porque o meu negócio é multiplicar o meu. Mas se eu fico nessa mesmice de uma franquia aqui, a outra em Manaus, a outra lá, aí quebra lá, aí eu fico brigando com o cara para não ter
ele montar um negócio assim. É essa, desculpe, mixórdia de pensar pequeno. Estou levantando a bola para vocês brigarem comigo, né? Mas assim, se é tão pequeno, eu continuo dizendo, eu sou a favor da cláusula de não concorrência. Mas se um franqueador monta uma operação visando isso, meu amigo, você está pensando pequeno. Não faça a franquia. O cara não confia no taco dele, né? Porque senão. É, O próprio McDonald's, né? Os irmãos McDonald's, levou todo mundo para dentro da cozinha, um monte de gente. O cara não tinha medo de copiarem o negócio dele. exatamente. Esse é um bom exemplo. Né? Ele não tinha medo de É, copiar, assim, viu? Alguém vai entrar aqui e pegar meu segredo. Cara, ninguém conseguiu ser o McDonald's. Entendeu? mas o contexto que eu quero colocar, até para te provocar, Luiz, isso tem cara de mercado brasileiro, que eu já vi isso nos Estados Unidos, né? Mas eles passaram isso, porque eu ficar brigando no varejinho, cara, eu já estou com 300, 400 franquias, eu vou ter perdas, é, vai acontecer virada de bandeira, né? Mas, meu amigo, o mundo anda para frente e eu tenho certeza de que aquilo que eu forneço e aquilo que eu desenvolvo no dia a dia é tão superior àquilo que você vai conseguir montar aí. Então, vai à luta, mas eu acho que tem que ter a multa, não sei o quê, mas eu não corro atrás eu não correria, eu diria para um franqueador, esquece aí, cara, monta mais três lá na área, faz o negócio acontecer, faz crescer. Duas palavras uma que o Riso falou e uma que o Ricardo falou, que eu acho que são chaves nesse ponto. Um é segredo e outro é sucesso. Por que segredo? Porque não adianta o que está por trás da cláusula de não concorrência? E veja, nós estamos aqui discutindo uma visão econômico-capitalista de um determinado modelo. Se a gente for, por exemplo, para a escola, assim, assim, viajando muito, mas se você for numa escola, por exemplo, Mises, a escola austríaca de economia, eles são contra a propriedade intelectual. Aí é pior ainda, você vai discutir Ó, cláusula de não concorrência isso. com esse pessoal, eles vão falar que concorra muito mais, que pega o negócio e Isso. faça tudo igual. Por quê? Porque pro lado de lá, e aí entra a palavra do riso, é sucesso. Se eu, aquela história, se eu confio no meu taco, se eu confio no meu produto, no meu método de venda ou no meu serviço, é isso que é o meu diferencial. Então, você quer copiar? Copia. É a mesma coisa. Eu vejo, por exemplo, os meus padrões. A gente evolui, né? Para todo mundo, no Isso. produto, no serviço, a gente evolui. Eu vejo os meus padrões. Tem eu não vou citar nome, mas eu outro dia vi um padrão meu de 10 anos atrás está sendo usado hoje. O meu documento é outro, hoje é outro, né? Então, assim, a gente evolui. Se a gente pensar para frente, aí nesse sentido o riso tá coberto de razão. Ou seja, eu não tenho que me preocupar no microcosmo. Eu tenho que me preocupar, e aí juntando o que o Ricardo falou, que falei no começo, é o segredo. Porque se aí esse é um elemento chave que eu tenho que proteger. Isso é importante. Porque se você falar para mim, eu tenho uma clínica odontológica, mas o que que da sua franquia de clínica odontológica, ou da clínica veterinária, ou do seu quiosque que vende algum produto, o que disso é o diferencial? Eu tinha um cliente que chamava isso de pozinho de pirim-pim-pim. Ele falava, qual é o pozinho de pirim-pim-pim que você tem aí que é o seu diferencial? É isso. É isso que você tem que proteger. Esse tem que ser o coração da cláusula de não concorrência. O resto, método de venda, tem 300 milhões de cursos na internet que ensina a vender. E Luiz, se você não evolui no pó de pirilim-pim-pim, ele morre, ele vira commodity. E aí você vai passar o resto da vida chorando que me copiaram. Você vai passar o resto da vida fazendo máquina de Xerox. Esquece, meu amigo. Então, aí Sabe? vai uma provocação, aí vai uma provocação para você, Riso, com seus anos de bagagem aí com franquia. Como é que são essas franquias hoje no mercado brasileiro? Esse segredo existe mesmo ou realmente elas também estão aí assim? Não, 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 não. É só estancar. Por isso, por isso que eu provoquei o tema do multifranqueado, porque o mesmo que está impondo a cláusula de não concorrência
É porque ele acabou de perder uma franquia, porque a dele é extremamente mal estruturada, e como ele não quer perder, ele ainda oferece outras debaixo dele. Então, como é que faz? Se o Luiz pode tocar outra franquia minha, a franquia A, B, C, D, ele também pode comprar a franquia X do meu concorrente. Por que não? Como é que fica a cláusula de não concorrência para os chamados multifranqueados, que é a bola da vez, né? O pessoal da ABF foi no Congresso Internacional de Multi-Unit, né? E, e a imprensa fala que é da IFA. Não é da IFA. É organizado, sempre foi, por corretores de franquias. Não tem nada que ver com a IFA. Tenta achar alguma palestra em algum congresso da IFA que fale bem de multi-unit. É um negócio secundário, eles não deixam acontecer. Por quê? Porque o bom franqueador que garante. É como dizer assim, ó, a gente lembra dos casamentos que eram amizade colorida? Isso aqui é multi-unit. Gostou dessa, Luiz? Já pensei, aí eu já pensei em outras coisas, né? O É, divórcio, mas era para pensar mesmo. né? Gente, cara, eu quero exclusividade porque eu te dou exclusividade. Eu quero fidelidade porque eu te entrego fidelidade.